Nova York. Uma manhã comum. O barulho dos carros, das buzinas e das pessoas apressadas se misturava no ar. Monica Brown caminhava tranquilamente pela calçada, vestindo uma jaqueta de couro e jeans escuros. Aos olhos de qualquer um, ela era apenas mais uma cidadã. Mas para quem sabia olhar além das aparências, sua postura firme e olhar atento denunciavam algo a mais. Foi quando uma viatura encostou bruscamente ao seu lado. "Ei, pare aí mesmo!" A voz grave e autoritária fez Monica congelar por um instante. Ela se virou devagar, encontrando o olhar frio do policial branco de meia-idade que descia do carro como se estivesse prestes a capturar um criminoso perigoso. Kevin Smith. O olhar dele percorreu Monica de cima a baixo. Um brilho de desprezo dançou em seus olhos. "O que está fazendo por aqui?" perguntou ele, cruzando os braços, como se sua simples presença ali fosse um problema. Monica respirou fundo. Já sabia onde aquilo ia dar. Infelizmente não era a primeira vez que via esse tipo de abordagem acontecer, mas nunca imaginou que um dia ela mesma estaria no centro de uma situação assim. "Indo às compras", respondeu, mantendo-a calma. Kevin estreitou os olhos. "Você mora nessa área? Preciso morar aqui para andar na rua?" Houve um breve silêncio. O policial franziu a testa, irritado com a ousadia dela em questioná-lo. "Documento e identificação." Agora, as pessoas ao redor começaram a perceber a cena. Algumas desaceleraram o passo, outras puxaram discretamente seus celulares. Mônica percebeu, mas manteve a compostura. Ela sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Manteve o olhar fixo no policial enquanto alcançava lentamente sua carteira. "Aqui está", disse, puxando um distintivo prateado e brilhante. "FBI, Agência Federal de Investigação." Kevin pegou o distintivo, olhou para ele por um segundo e então riu. "Isso aqui só pode ser uma piada. Você acha mesmo que eu vou cair nessa?" Mônica cruzou os braços. "Você está cometendo um grande erro." Mas Kevin Smith não se importava com advertências. Para ele, Mônica não passava de alguém que deveria saber seu lugar. Ele só não fazia ideia de que em apenas 5 minutos seria ele quem estaria com os pulsos algemados. Kevin Smith segurava o distintivo de Mônica entre os dedos, girando-o levemente como se fosse um brinquedo. O riso debochado ainda marcava seu rosto. Ele olhou para Mônica de novo, dessa vez com mais arrogância do que antes. "Então agora qualquer um pode mandar fazer um distintivo falso, hein?" disse ele, balançando a cabeça em falsa indignação. Mônica manteve a calma, mas dentro dela um alerta se acendeu. Aquele homem não estava interessado, na verdade. Ele já tinha uma ideia formada sobre ela e, independente do que dissesse ou mostrasse, ele não iria aceitar que uma mulher negra pudesse ser uma agente federal. "Esse distintivo é real", respondeu Mônica, sua voz firme, mas controlada. "Agora, se me der licença, tenho coisas a fazer." Ela estendeu a mão para pegar seu distintivo de volta, mas Kevin puxou o braço para trás e deu um passo para frente, invadindo seu espaço pessoal. "Ainda não terminei com você. Quero ver um documento de verdade. Seu RG, carteira de motorista. Alguma coisa que não seja esse pedaço de metal." "Fajuto." Mônica sentiu a tensão ao redor aumentar. Algumas pessoas tinham parado para observar mais de perto. Um homem gravava a cena com o celular. Era óbvio que todos ali sabiam o que estava acontecendo. "Isso é um abuso de autoridade", disse Mônica, olhando diretamente para Kevin. O policial deu um passo ainda mais perto. Ele era mais alto, maior, e claramente queria usar isso para intimidá-la. "Abuso de autoridade?" repetiu, agora rindo mais alto. "Escuta aqui, moça. O que eu vejo na minha frente é alguém suspeito, com documentos falsificados e uma atitude muito ousada para alguém que pode acabar algemado." O coração de Mônica batia forte, mas não era medo. Era indignação. Ela
Já tinha lidado com criminosos muito mais perigosos do que aquele homem. Já tinha encarado mafiosos, terroristas, golpistas de alto nível. Mas naquele momento, seu maior desafio era um policial ignorante e preconceituoso que acreditava que seu distintivo lhe dava poder absoluto sobre qualquer pessoa que julgasse inferior. Você está brincando com fogo, oficial, alertou Mônica, sua paciência começando a se esgotar. Kevin sorriu torto. Ah, é? Então me explica, agente federal. Se você é mesmo quem diz ser, cadê seu crachá oficial? Cadê sua identificação real? Mônica suspirou. Estava claro que ele não ia desistir. Ela abriu a jaqueta devagar e puxou uma carteira preta do bolso interno. Dentro estava seu crachá oficial do FBI, com seu nome, foto e número de identificação. Ela mostrou a ele. Aqui está, agora me devolva meu distintivo. Kevin pegou o crachá e olhou de relance. Mas, ao invés de admitir seu erro, ele riu de novo. Impressionante, zombou ele. Eles realmente estão melhorando na falsificação desses documentos. O sangue de Mônica ferveu. Ele estava ignorando a verdade de propósito. Você sabe que esse documento é real, disse ela. Sua voz agora com uma firmeza que fez Kevin piscar algumas vezes, mas ao invés de recuar, ele fez algo pior. Ele colocou a mão na arma. A tensão ao redor explodiu. Um burburinho de choque tomou conta das pessoas na calçada. O homem que filmava arregalou os olhos. Não se mexa, ordenou Kevin, sua mão firme no coldre. Mônica sentiu o ar se tornar mais pesado. Aquele homem era perigoso. Não porque era um policial armado, mas porque ele acreditava que podia fazer qualquer coisa sem consequências. Você está completamente fora de controle, disse Mônica, mantendo as mãos visíveis, mas sem demonstrar medo. Não vou repetir, disse Kevin, estreitando os olhos. Coloque as mãos na cabeça agora. O público ao redor agora não estava mais apenas assistindo. Pessoas murmuravam, algumas gritavam, e isso não está certo, e outras sacavam os celulares para filmar cada detalhe. Mas Kevin Smith não se importava. Na mente dele, ele ainda estava no controle. O que ele não sabia era que seu tempo estava se esgotando, porque a apenas alguns quarteirões dali, 3 SUVs pretos avançavam rapidamente em sua direção, e dentro deles estavam os superiores de Mônica Brown, e a partir daquele momento, Kevin não tinha ideia de que sua carreira e sua liberdade estavam prestes a desmoronar. Kevin Smith continuava com a mão na arma, os olhos fixos em Mônica, como se esperasse que ela fizesse um movimento brusco. A tensão entre eles era palpável. O silêncio ao redor foi substituído por murmúrios. Algumas pessoas começaram a gritar em protesto. "Isso está errado! Ela já mostrou os documentos!" exclamou uma mulher segurando o celular. Mas Kevin nem piscou. Ele estava preso à sua própria narrativa, acreditando que tinha total controle da situação. Ajoelhe-se no chão, agora. Mônica manteve o olhar fixo nele, sem se mover. Isso não vai acabar bem para você, oficial. Eu sugiro que repense sua atitude agora. A frieza na voz dela fez Kevin ranger os dentes. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por uma mulher negra que não demonstrava medo. Ele se aproximou ainda mais, agora sacando a arma e apontando diretamente para ela. O público ao redor entrou em pânico. Alguém gritou. Outros se afastaram rapidamente, mas ninguém parou de filmar. Mônica, no entanto, continuava imóvel, seu olhar calculado. Você realmente vai apontar uma arma para uma agente federal com dezenas de testemunhas e câmeras ao redor? Kevin hesitou por um segundo, mas sua arrogância falou mais alto. De joelhos, ou eu te algemo no chão. Mônica sentiu uma onda de raiva subir, mas manteve a calma. Kevin não sabia o que estava prestes a acontecer. Lá no fundo da avenida, 3 SUVs pretos avançavam rapidamente. A cavalaria estava chegando, mas Kevin estava cego de preconceito e poder.
ele segurou as algemas, pronto para prendê-la à força. Mônica olhou diretamente para ele e, com um meio sorriso, sussurrou uma única frase: 5 minutos. Kevin franziu a testa. O quê? Antes que ele pudesse reagir, o ronco dos motores se fez presente. Os SUVs pretos frearam bruscamente na avenida. Portas se abriram ao mesmo tempo e homens de terno desceram rapidamente. O olhar de Kevin mudou na hora. Os espectadores seguraram a respiração. E Mônica? Ela apenas sorriu. O jogo tinha virado. E Kevin Smith ainda. Não sabia que agora era ele quem estava em apuros. O tempo pareceu desacelerar para Kevin Smith. O policial, que segundos antes segurava sua arma com a confiança de quem se sente intocável, agora assistia com olhos arregalados enquanto os SUVs pretos paravam bruscamente na avenida. As portas se abriram em um movimento sincronizado e 4 agentes federais fortemente armados desceram rapidamente, seus olhares frios e treinados fixos na cena. Eram profissionais de elite, homens que não hesitavam. O caos, silencioso, tomou conta da rua. Os espectadores, que até então estavam tensos, agora sabiam que algo grande estava acontecendo. E Kevin? Kevin engoliu seco. Por um instante, sua mente tentou formular uma desculpa. Talvez fossem reforços policiais? Talvez alguém tivesse chamado apoio? Mas ele sabia que não era isso. O líder dos agentes, um homem alto e imponente de terno escuro, não hesitou um segundo antes de apontar diretamente para Mônica Brown. Agente Brown, você está bem? Kevin sentiu o chão sumir. O ar pareceu sumir de seus pulmões. Agente Brown, ele piscou algumas vezes, como se sua mente não conseguisse processar o que tinha acabado de ouvir. Mônica, com a calma de quem já sabia o desfecho dessa história, virou-se lentamente para o agente e assentiu. Tudo sob controle, Diretor Carter. O nome fez Kevin estremecer. Diretor Carter, um dos nomes mais influentes dentro da Agência Federal de Investigação. O homem que poderia acabar com sua carreira em um piscar de olhos. Mas Kevin ainda tentava se agarrar ao pouco que restava de sua falsa autoridade. Ele virou-se para o diretor Carter, tentando recuperar a postura, mas sem sucesso. Senhor, eu estava apenas verificando a identificação dela. O comportamento dela parecia suspeito e... Suspeito, interrompeu Carter, sua voz gelada. O silêncio foi cortante. Kevin sabia que qualquer coisa que dissesse naquele momento poderia piorar sua situação. Mônica suspirou, balançando a cabeça em um misto de cansaço e frustração. Ela já sabia que homens como Kevin Smith sempre tinham uma desculpa. Ela deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos do policial. Você riu do meu distintivo. Disse que eu estava mentindo. Disse que qualquer um poderia falsificar documentos. Agora me diga, o que você tem a dizer agora? Kevin piscou algumas vezes, buscando desesperadamente uma resposta. Eu só estava fazendo meu trabalho. Mônica cruzou os braços. Seu trabalho? Seu trabalho envolve abordar cidadãos sem motivo. Seu trabalho envolve desrespeitar uma agente federal. Seu trabalho envolve sacar uma arma contra alguém que já havia mostrado identificação. O tom de sua voz crescia a cada frase, e Kevin se encolheu levemente. Pela primeira vez, ele sentia a inversão do poder, e ele não gostou nem um pouco da sensação. Eu não sabia ou não quis saber, rebateu Mônica. O diretor Carter ergueu a mão, interrompendo o interrogatório. Ele lançou um olhar frio para Kevin antes de se virar para um dos agentes ao seu lado. Qual o nome dele? O agente, que já segurava um tablet em mãos, respondeu rapidamente. Oficial. Kevin Smith, 12 anos de serviço na polícia. Carter soltou um suspiro longo. E em 12 anos de serviço, quantas queixas de abordagem indevida ele já recebeu? O agente deslizou o dedo na tela do tablet. 9 denúncias oficiais. 3 suspensões temporárias. Um inquérito aberto há menos de 6 meses
por conduta inadequada. O público ao redor ficou em choque. Murmúrios se espalharam entre as testemunhas. Alguns sacudiram a cabeça indignados. Outros apenas olhavam com desprezo para Kevin, percebendo que ele não era um caso isolado. Kevin sentiu o rosto arder. Ele sabia que sua carreira estava em risco agora. Mas antes que pudesse reagir, Carter deu a ordem final. Oficial Smith, você está suspenso imediatamente e será levado para investigação disciplinar. Entregue sua arma e distintivo agora. Kevin paralisou. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era surreal. Ele estava do outro lado agora. Mas arma e distintivo. Agora. A voz de Carter era afiada como uma lâmina, e Kevin sabia que não havia saída. Lentamente, ele tirou a arma do coldre e a entregou para um dos agentes. Suas mãos tremiam. Depois, retirou o distintivo do peito e ficou parado, sem saber o que fazer. A rua inteira parecia estar assistindo ao seu fracasso. Mônica o observou por um instante. Ela não sentia pena, sentia justiça. Kevin Smith acreditou que poderia humilhá-la, desacreditá-la e sair impune. Mas agora era ele quem não tinha mais poder algum. Kevin Smith estava ali, de pé, sem distintivo, sem arma e sem desculpas que pudessem salvá-lo. O peso do silêncio ao redor era sufocante. As pessoas que antes assistiam com medo e indignação, agora observavam, com satisfação, a queda de um homem que, por anos, abusou de seu poder sem consequências. Monica Brown respirou fundo. Ela poderia acabar com ele ali mesmo. Ela poderia pedir sua prisão imediata por abuso de autoridade, conduta indevida e ameaça com arma de fogo contra um agente federal. Mas naquele momento, ela queria algo mais. Ela queria que ele sentisse, queria que ele entendesse da pior forma possível como era estar do outro lado. Mônica deu um passo à frente, seus olhos perfurando Kevin como lâminas. Você não se lembra de mim, não é? Kevin piscou, confuso. O quê? Mônica inclinou a cabeça levemente. Isso não me surpreende. A confusão no rosto de Kevin se misturou com o pânico. Nos últimos 12 anos, quantas vezes você fez isso, Kevin? Quantas vezes você olhou para alguém como eu e achou que podia fazer o que quisesse porque ninguém ia te impedir? A expressão dele endureceu. Quantas vezes você usou essa farda como desculpa para seu racismo? Quantas pessoas você humilhou porque sabia que podia? Kevin não tinha resposta. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse só pioraria sua situação. Mônica sorriu de canto. Mas hoje foi diferente, não foi? Ela deu mais um passo, agora perto o suficiente para que apenas ele ouvisse o que ela diria a seguir. Você queria me ver de joelhos, Kevin. Você queria me algemar. Você queria me colocar no chão para mostrar que eu não tinha valor. Kevin desviou o olhar. Mas olhe ao seu redor agora. Ele engoliu em seco. Quem está desarmado? Quem está humilhado? Quem está indefeso diante da justiça? O público ao redor vibrou. As câmeras dos celulares tremiam nas mãos das pessoas que registravam cada detalhe. A justiça estava sendo feita e todos estavam ali para testemunhar. O diretor Carter, que até então apenas observava, deu o golpe final. Algemem ele. Kevin piscou. O quê? 2 agentes deram um passo à frente, segurando suas mãos antes que ele pudesse protestar. Espera! Espera! Isso não é necessário. Clique! O som metálico das algemas fechando-se ao redor de seus pulsos ecoou no ar. Mônica observou seu olhar inabalável. Kevin tentou se debater, mas agora era tarde. Ele se virou para Carter, desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou um policial. Eu tenho direitos. Carter apenas arqueou a sobrancelha. Você tinha, mas os desperdiçou. Kevin sentiu o rosto arder. A humilhação era completa. As pessoas ao redor aplaudiam, comemoravam. E Monica Brown? Ela simplesmente sorriu e virou as costas. O jogo tinha acabado.
E Kevin Smith tinha perdido. O barulho das algemas se fechando ao redor dos pulsos de Kevin Smith parecia um martelo de justiça descendo sobre ele. O policial, que minutos antes segurava uma arma e acreditava estar no controle, agora era apenas um homem derrotado, com os olhos arregalados e o rosto vermelho de vergonha. A rua, antes cheia de tensão, explodiu em reações. Finalmente! Murmurou um dos espectadores. É assim que se faz, exclamou outro, gravando em cada detalhe. O celular de uma jovem tremia enquanto ela filmava, a empolgação evidente na sua voz. Isso vai viralizar. Ele nunca mais vai conseguir um emprego na vida. Kevin tentava processar o que estava acontecendo. Ele puxou os braços, tentou resistir, mas os agentes federais seguraram firme. Isso é um erro. Eu não fiz nada de errado. Monica Brown, que até então observava tudo em silêncio, finalmente se pronunciou. Ela cruzou os braços e caminhou lentamente até Kevin. Seu olhar era puro gelo. Nenhum erro, Kevin. O que aconteceu aqui hoje? Ela fez uma pausa, deixando cada palavra penetrar fundo. Foi um acerto de contas. Kevin sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela inclinou levemente a cabeça, mantendo o olhar fixo no dele. Você não é o primeiro policial que se acha acima da lei. Mas veja bem, você também não será o último a cair por isso. Kevin engoliu em seco. O diretor Carter interveio, seu tom sério e implacável. Oficial Smith, você será levado sob custódia por abuso de autoridade e conduta imprópria. Uma investigação formal será iniciada e eu recomendaria que você já começasse a preparar sua defesa. Kevin arregalou os olhos. O quê? Isso é um absurdo. Eu sou um policial, maldição. Carter apenas sorriu de lado. Você era. A frase bateu nele como um soco no estômago. Um dos agentes segurou Kevin pelo braço, começando a conduzi-lo para um dos SUVs pretos. A humilhação era completa. Ele tentou buscar apoio entre os espectadores, olhando ao redor em desespero, mas não encontrou um único rosto que demonstrasse compaixão. As pessoas que antes tinham medo dele agora o olhavam com desprezo. Monica Brown deu um passo para trás, observando tudo. Seu trabalho estava feito. Enquanto Kevin era colocado na viatura, a última coisa que ouviu foi a voz firme de Monica. Agora me diga, quem você? Acha que está no lugar errado aqui? Kevin fechou os olhos. Ele não tinha resposta. A porta da viatura se fechou. E o mundo viu um homem que se achava invencível finalmente cair. A viatura com Kevin Smith partiu, deixando para trás um rastro de silêncio. As pessoas ao redor ainda pareciam absorver o que tinham acabado de testemunhar. Alguns olhavam para Mônica com respeito, outros murmuravam palavras de apoio, mas todos sabiam que algo histórico havia acontecido ali. Mônica Brown não sorriu. Ela não comemorava quando a justiça era feita. Ela apenas fazia o que precisava ser feito. O diretor Carter se aproximou, cruzando os braços. Quer vir conosco até a delegacia? Mônica balançou a cabeça. Não, eu sei como isso vai terminar. Ele vai tentar se justificar, vai alegar que estava apenas fazendo seu trabalho. Mas desta vez não vai funcionar. Carter assentiu. A gravação do público já viralizou. Em menos de uma hora, esse homem será um símbolo do que há de errado com o sistema. Mônica suspirou, observando as pessoas ainda murmurando ao redor. Eu não fiz isso para ser um símbolo. Fiz porque ele nunca mais vai poder fazer isso com outra pessoa. Carter a observou por um momento antes de dar um meio sorriso. E é exatamente isso que faz de você uma excelente agente. Ela olhou para ele, mas não respondeu. Não precisava. Mônica ajeitou a jaqueta, virou-se e começou a andar pela calçada. As pessoas a observavam enquanto ela passava. Havia respeito em cada olhar. Um homem segurando um celular se aproximou. Agente Brown, a senhora quer dizer alguma coisa sobre o que aconteceu? Ela parou
Por um momento, respirou fundo e então olhou diretamente para a câmera do celular. A autoridade não se mede pela cor da pele. E hoje, essa verdade ficou bem clara. Ela se virou e continuou andando. Atrás dela, o público explodiu em aplausos. O que aconteceu com Kevin Smith foi apenas um exemplo de como a justiça pode ser feita quando pessoas não se calam diante da injustiça. Mas agora eu pergunto a você, o que deveria acontecer com ele? Você acha que ele deveria ser preso ou apenas demitido? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de justiça e reviravoltas impactantes. Nos vemos no próximo vídeo.